câmera e a gente já vai conversando aqui. Chegando aqui outra lenda da medicina toledana, o Dr. Raul. Vamos ver, vamos entrar em campo preparado para tudo. Se matar tá bom. Então, vamos prestigiar o Dr. Gelson, né? Grande figura da pediatria de Toledo e do Oeste do Paraná. Bacana, que legal. Meu compadre. Que bacana. Amigo, sócio e compadre. Senta aí, professor. Né? Eu cumprimento. Sócio de mais de 20 anos. Bom, gente, vamos começar então o podcast aqui da Associação Médica. É nosso sexto podcast. Hoje a gente tem um dia especial aqui, porque a gente está com uma das lendas aqui da medicina de Toledo, né? O Dr. Gelson Leonardo foi nosso primeiro presidente da Associação Médica. Tem muita história para contar, né? Não só da Associação Médica, da medicina, e também pessoal, né? Porque é um amante da medicina, da política, do associativismo. Vamos ver se a gente consegue condensar isso em pouco mais de uma hora, mas se a gente precisar, a gente não, que isso, tem fim isso aqui, vá horas a fio, né? Que negócio mais de menos de uma hora, mais de uma hora, tá calepau, né? Quando você está aqui com a gente, quem participa da entrevista ajuda a gente a entrevistar e a lembrar algumas histórias aí que por acaso não lembro, ou talvez não queira entrar em algum detalhe, aí você ajuda a gente. Bom, vamos lá. O Dr. Gelson contava então que ele é gaúcho, nasceu no Rio Grande do Sul. Qual a cidade mesmo? Eu sou de Ronda Alta, uma pequena cidade do norte do Rio Grande do Sul, a 30 quilômetros de Sarandi e a 70 quilômetros de Passo Fundo. E de lá, nós viemos para Toledo no ano de 1957. Mas o meu avô, Raimundo Leonardi, veio antes. Ele veio em setembro de 1949. E nessa viagem, levou 20 dias de sofrimento, viagem difícil. E nós tivemos a felicidade de, quando nós mudamos para Toledo, já existia um voo diário de Porto Alegre a Toledo da SAVAR, Sociedade Anônima de Ação Aérea Gaúcha. Não era a VARG, a VARG foi depois. E nós viemos de avião, toda a família, eu, meu pai, Alcides, a mãe Olívia e a minha irmã Joyciana, que prometeu que vai estar assistindo ou vai ver depois no YouTube a entrevista lá de Curitiba. Um abraço, Joyciana, Nurli, e os meus sobrinhos de Curitiba, tenho 2 sobrinhos médicos em Curitiba. E também nós viemos nesse voo em dezembro de 1957, e aí eu comecei a estudar no Colégio La Salle de Toledo e fui da primeira turma do ginásio La Salle. Nos formamos no ano de 1961. O paraninfo foi o senhor Vilibart, que foi um dos fundadores da cidade. Aí eu precisava fazer o 2º grau, que chamava na época de científico, porque Toledo, no La Salle, só teve contabilidade, não teve científico. Aí a minha turma, todos, e o Dr. Valdir, que é meu primo, os que concluíram o ginásio La Salle de Toledo, foram cursar o 2º grau científico em Curitiba. Mas o meu pai falou, não, você vai voltar para o Rio Grande do Sul, porque a sua irmã, a Joyciana, ficou estudando no Colégio das Freiras, em Passo Fundo, e você vai fazer o científico no Colégio Marista, em Passo Fundo, e cuidar da minha irmã. Então, eu fui para lá, fiz o 2º grau lá, no Colégio Marista, e depois fui a Curitiba fazer o vestibular na Federal. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Rapaz, até hoje no meio de avião, tu veio de avião pra cá? Tá louco, homem? De avião, né? Porque não tinha estradas boas,
tinha 4 balsas e também muitas pontes perigosas. A viagem era 15, 20 dias, era realmente muito complicada e desgastante a viagem. E aí essa VAG conseguiu um subsídio do governo federal para voos em algumas regiões mais distantes e pioneiras que estavam iniciando o desbravamento. E também a Maripá foi a nossa grande colonizadora, que era uma empresa de alemães da família Beck de Porto Alegre. Conseguiram também, com a Savag, eu acho que eram até acionistas da Savag, conseguiram umas passagens, as passagens eram subsidiadas, era realmente barato. Por isso, meu pai mandou a mudança de caminhão e nós viemos de avião. Chegamos aqui e de lá, meu pai havia, com o que ele vendeu, um pequeno comércio que ele tinha em Ronda Alta, trouxe o dinheiro na mão, porque não tinha nem banco, trouxe o dinheiro na mão, ele já havia adquirido a estação rodoviária de Toledo, o Café Imperial, e ele abriu churrascaria, foi sócio da primeira rádio de Toledo, a Rádio Colmeia de Toledo, que hoje é a Rádio Iguaçu, da família Campagnolo. Ela funcionava nos altos do Café Imperial. E eu, com 14, 15 anos, naquela época, já brincava de sonoplasta e ajudava, às vezes, fazia até um pequeno comercial. Isso foi muito interessante, muito bom, e ajudou-me muito a perder um pouco do medo, do receio que a gente tinha da comunicação, de falar para as pessoas. Então, foi isso. E daí, nós fomos a Curitiba. Daí, fazer o vestibular em Curitiba. E eu preciso contar e até fazer aqui um comentário, uma gratidão à família do Dr. Valdir Luiz Becker. O Dr. Valdir Luiz Becker era de uma família pioneira, tradicional aqui do Toledo. O pai dele era um dos sócios da Maripá, Carlos Matias Becker. E ele foi o primeiro engenheiro civil de Toledo. Formou na Federal. E ele tem um filho, desculpa. Tem com o mesmo filho. nome. Sim. O Carlos Matias Becker. Sim. Filho E do Andréia Becker, viu? Que bacana. E Andréia Becker, que é arquiteta da Associação Becker de Toledo, é filha do saudoso Valdir Luiz Becker. Mas o comentário que eu quero fazer para vocês entenderem a generosidade e por que a gratidão. O Valdir Luiz Becker se formou justamente quando nós fomos para Curitiba. E nós estávamos numa pensão pequena, eu, o Valdir, mais o César Dalla Costa, o Nelton Friedrich. E aí ele nos procurou e disse, olha, eu acabei de me formar e estou voltando para Toledo. E o meu irmão, José Francisco Becker, que era bem mais novo, vai ficar fazendo vestibular, ele fez vestibular para economia. Se vocês quiserem morar num apartamento, vocês só paguem as despesas. O apartamento completo, na rua José Loureiro, 28, apartamento 1002. A única república que eu conheci em Curitiba, e conheci várias, que tinha telefone, era o 42430. Eu lembro até hoje. Ele deixou telefone, apartamento, com 3 quartos, televisão, cozinha, tudo montadinho. Aí moramos nós, sim, até a conclusão da faculdade. E mais, doutor Nilson, nosso atual e querido presidente, quando o doutor Valdir Becker ia a Curitiba, ele tinha muitas obras, inclusive ele montou uma grande empresa, ele tinha obras do governo do estado em todo o oeste do Paraná. Ele nos reunia e dizia, ligava, dizendo, olha, amanhã à noite eu vou estar aí em Curitiba e eu quero que vocês vão jantar comigo. Ele pagava o jantar para todos nós, porque ele dizia, eu sei que estudante
tem pouco dinheiro e está sempre com fome. Nessa república em Curitiba, tem aqui uma pessoa, um doutor muito querido, que frequentou muitas vezes, que é o doutor Eurico Marques, que aqui se encontra. Ele é testemunha vivo disso, da generosidade da família Becker. Ele nos visitava, e mais do que isso, o doutor Eurico vai ser testemunha. Aí, nós começamos a receber os estudantes que iam de Toledo para Curitiba, fazer vestibular e acomodá-los em pensões em algum local. Virou um verdadeiro consulado de Toledo em Curitiba. Aí nós criamos, lembra da TEC? Criamos a Associação Toledana de Estudantes em Curitiba. Já tinha um modelo de Maringá, tinha um dos estudantes no Mato Grosso, e nós criamos com estatuto e diretoria. E coube a mim ser o primeiro presidente, e nós tivemos umas coisas muito interessantes. O doutor Eurico vai ser testemunha da história. Aí nós tínhamos um jornal, o Vaticano, nós fazíamos entrevistas com deputados. Toledo não tinha biblioteca pública. Nós íamos na Assembleia com um gravador, o senhor vai dar um apoio, o senhor é deputado da região, para a biblioteca, precisamos de biblioteca. Isso está registrado nos jornais. Aí, no 5º ano da faculdade, os professores de gineco e obstetrícia vieram falar conosco, comigo e com o Valdir. O Valdir é meu primo e colega de turma, dizendo o seguinte: lembra que tinha aquelas campanhas de prevenção do câncer de colo uterino? Antes de surgir a vacina, aquilo era uma desgraça. E a SOGIPA, a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná, mais os professores, o doutor Moisés Pacioli, nos procuraram e disseram: vocês não querem falar com o prefeito para a gente fazer uma campanha de prevenção do câncer de colo uterino em Toledo? Claro que sim. Falamos com o doutor Valdomiro Rodrigues, que foi o primeiro secretário da Associação Médica de Toledo, querido amigo, que foi um ilustre anestesista, um ilustre pediatra, que ele fazia pediatria também, e um ilustre contador de piadas que tinha um humor, que o doutor Raul sabe isso, esplêndido. Vamos falar com ele sem problema nenhum. Só que isso é uma coisa grandiosa, está acima das possibilidades, e um pequeno posto de saúde que ficava, na época, atrás do Clube do Comércio, naquela esquininha lá. Eu não tenho condição. Não, mas vem tudo de Curitiba, espectro, material, vem enfermeiro, você vai ter que preparar a enfermagem para esse pessoal aqui. Vamos falar com o prefeito. O prefeito era o Dr. Wilson Carlos Cunha e o vice-prefeito, Dr. Lamartine Braga Cores. Toparam na hora. É aqui mesmo, diz para o pessoal vir, vamos dar todo o apoio logístico. E aí divulgaram na emissora de rádio, na época só tinha uma, divulgaram na emissora e tudo tal. Eles esperavam umas 400, 500 mulheres. Prepararam 1000 lâminas. E aí as mulheres chegando e não tinham mais lâmina, o doutor Wilson, o doutor Lamartine e o doutor Valdomiro preocupados, não tem mais lâmina. Mandaram cortar lâminas na vidraçaria. Cortaram mais 2.000 lâminas na vidraçaria. Deu mais de 3.500 exames. Foi um maior sucesso da SOGIPA em todos os tempos. Veio o coordenador da campanha no Brasil, que era o doutor Campos da Paz, do Rio de Janeiro. Então foi um sucesso e foi organizada pela ATEC, pelos estudantes de Curitiba, o doutor Eurico lembra disso. Nós tínhamos, além do doutor Eurico, o doutor Valdir, o doutor Celso Dalólio, que também nos ajudou muito. E vieram os professores, o pessoal da Sociedade
de ginecologia e obstetrícia. Então, foi um movimento muito grande e foi um sucesso. Eu me lembro que no ano seguinte, algumas mulheres que deram, enfim, um tumor avançado, um carcinoma de colo de útero avançado, algumas eu encontrei nos corredores do Hospital de Clínicas, que foram operar lá no HC. Então, isso é uma história da história dos estudantes de Toledo e O senhor lembra de Curitiba. algum estatuto lá, de algum item do estatuto? Nós tínhamos Lembra de algum item, estatuto. tipo assim, O é estatuto proibido era ficar pra- sem cachaça na República. Sim, mas tinha que ajudar e proteger os alunos, os que vinham estudar em Curitiba, prestar vestibular. Inclusive, nós tínhamos ajuda financeira. Nós tínhamos uma tesouraria, sorteamos um veículo que o doutor Ernesto Dalório, eu acho que depois eu gostaria de falar dele, o nosso primeiro médico. O doutor Ernesto Dalório era proprietário da Volkswagen e ele deu para a Associação Médica, para a TEC, Associação dos Estudantes de Toledo e Curitiba, um Fusca de custo baixíssimo, tirou os impostos, tirou tudo que ele podia tirar e nós fizemos uma rifa. O Lions de Toledo, o Rotary de Toledo ajudaram e nós vendemos a rifa, principalmente aqui em Toledo. E deu um lucro bom na época, sobrou quase a metade do Fusca e ficou no caixa para ajudar os estudantes que eventualmente precisassem. Que bacana. E algum item do estatuto assim, mais festivo, você lembra? Eu não tenho, já faz pouco tempo, só 53 anos. 53 anos. E a gente lembra de algumas coisas, né, Otto? Tem muitas coisas que, infelizmente, a memória já não ajuda mais. Mas posso falar dos primeiros médicos? O senhor fala o que o senhor quiser. Só deixa eu dar uma conferida. Viu, doutor Gelson? E aí, mas e aí, as atividades principais da República, assim, tomar cachaça? Quando que você vai? Não. Esse aí. Não tinha? O Eurico pode falar sobre isso. Não, a história das meninas. A história das meninas que eu já sei disso aqui. Não. Nós tínhamos, como depois, com o tempo, nós chegamos a 200 estudantes de Toledo e Curitiba. E muitas moças. Aí a gente fazia um sarauzinho, uma reunião dançante, com música, com uma vitrola mesmo. As meninas levavam salgadinho e nós levávamos uma cervejinha, uma Cuba Libre, esse negócio, né, Eurico? LP não, só mais. E daí a gente dançava respeitosamente. Tinha umas mães que moravam em Curitiba, elas também iam. Então, nós nos encontrávamos. Tinha tudo. Tinha um time de futebol, o Eurico jogava, tinha um time da TEC, a gente enfrentava as outras associações, entidades. Muita gente jogava com o pessoal do Mato Grosso. Eram terríveis, era na canela só. Mas tudo bem. Então, como nós estamos na Associação Médica, eu quero cumprimentar a diretoria atual, o presidente Nilson, e fazer um elogio a todos os presidentes que já passaram pela Associação Médica. Eu, como primeiro presidente, quero reconhecer que chegamos até aqui porque todos fizeram um pouco. Cada um no seu tempo, com seu olhar, com sua necessidade, fez a sua parte. Então, eu fui o primeiro, foi difícil, mas tive o apoio de todo mundo. Como é bom lembrar aquele distante 1º de agosto de 1974, a nossa primeira reunião, que o Dr. Valdomiro Rodrigues fez a primeira ata, lá na residência do Dr. Jorge Ocano, já falecido, infelizmente, e a sua esposa, Dona Nair, fez um belo jantar para todos os colegas presentes. Lá iniciou naquela noite essa história toda. E hoje estamos aqui com essa bela sede, essa área toda. Como eu estava falando antes para vocês de começar a gravar, temos que reconhecer não só a gente que começou, mas o doutor Luiz Ivan, que conseguiu do prefeito Duílio Genari a doação dessa área, o doutor
Cláudio, que começou a construção da obra, e todos aqueles que vieram, cada um fazendo um pouco. Mas o primeiro médico de Toledo foi o Dr. Ernesto Dalloglio. E eu me sinto muito à vontade para falar dele, porque ele era de Sarandi, e ele era contemporâneo do meu pai, nasceu no mesmo ano que meu pai, em 1919. Ele nasceu em Veranópolis, mas veio pequeno. O pai dele tinha um comércio, era uma família de posses em Sarandi, e o filho foi estudar medicina em Porto Alegre. Ele formou em 1947 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e veio para Toledo a convite da Maripá em outubro de 1949. Quem me passou isso foi a Gina, filha dele. E juntos vieram a dona Wanda, que ainda está viva, o Celso Paulo, com 9 meses de idade, que também é nosso colega, e a irmã mais velha dele, a Nara Sheila, vieram, e aqui começou a sua linda história. O primeiro hospital de Toledo foi o Hospital São Paulo. Foi um hospital adaptado em uma casa de madeira, com uma pequena sala de cirurgia, na rua 7 de setembro, ao lado de onde era o Incomar era na 7 de setembro. Depois o Incomar Novo passou para o outro lado. Aí, ao lado do Incomar, tinha uma casa que as irmãs de São Vicente de Paulo forneceram, e as irmãs eram as enfermeiras. E o doutor Ernesto Dalloglio, sozinho, atendeu nesta casa, com pequenas cirurgias, tinha um consultório, até 1953, quando a colonizadora Maripá construiu o Hospital e Maternidade de Toledo, que depois se tornou, e onde é hoje, o Hospital Campanholo. E daí o doutor Ernesto teve que ir, daí fecharam o Hospital São Paulo, e o doutor Ernesto foi trabalhar no Hospital e Maternidade Toledo, mas ele sozinho já não atendia a demanda. A Maripá trouxe de Curitiba mais 2 médicos. Esses foram os 3 primeiros médicos de Toledo. Doutor Ernesto, doutor Oswaldo Silveira e o doutor Lino Capuano. Só que eles ficaram pouco tempo, porque viram a selva aqui, não tinha internet. Se mandaram. Ficaram pouco tempo e foram embora. Por sorte, logo chegou o doutor Avelino Campanholo, formado na Federal do Paraná, e trabalharam juntos nesse hospital. E em 1959 chegou o doutor Ivo Rocha, com sua família, pai do doutor Luiz Ivan, e também no final desse ano chegou o doutor Adolfo Dalloglio, irmão do doutor Ernesto, e formado também na Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós ficamos com 4 médicos durante muitos anos. O doutor Ernesto, o doutor Avelino, o doutor Ivo Rocha e o doutor Adolfo Dalloglio. Eu considero, presidente Nilson, esses 4 médicos os grandes médicos de Toledo, porque aqui ficaram, aqui criaram suas famílias, aqui exerceram sua profissão e aqui morreram. E o que é que tinham em comum esses grandes 4 médicos? Que eu admirei a todos, conheci a todos profundamente. Primeiro, boa formação. Segundo, responsabilidade profissional e de atender o paciente, assumir o paciente. Não viravam as costas para o paciente, mesmo com dificuldades e sem saber, às vezes, o diagnóstico correto, porque não tínhamos nem raio-x naquela época. E também eu os reverencio porque eles tinham uma ótima relação médico-paciente, Raul. Todos eles eram atenciosos.
E eram tão bons médicos e influenciaram tanto a sua família, que uma característica comum de todos. Todos os 4 grandes médicos da história de Toledo tiveram filhos médicos e netos médicos. Então, eu reverencio, acho que a Associação Médica, porque o doutor Ernesto aqui não veio, mas o doutor Adolfo vinha esporadicamente, mas vinha. Agora, o doutor Ivo frequentava as assembleias da Associação Médica. E o doutor Avelino vinha tomar vinho com a gente no jantar da Associação Médica. Esses foram os 4 grandes. Depois viemos nós. Em 71 veio o Jorge. Em 70, na década de 70, aí começa a mudar a medicina de Toledo, uma grande transformação. Vieram muitos médicos. Já em 71, o Toral Takada e o Jorge Ocano. Já em 72, que o Mitiro é meu colega de turma, querido, amado, amo o Mitiro. Eu acho que todos vocês, que é uma figura incrível. Então, o Mitiro fez um ano de residência, não pôde complementar o segundo ano, veio trabalhar em 72. O Valdir Mânica, que formou também o nosso colega, veio trabalhar em 72. Ele não ficou fazendo residência. Veio ganhar um dinheirinho que precisava, e é justo, e depois voltou para o Hospital de Clínicas fazer residência de gineco e obstetrícia. Ele fez gineco e obstetrícia e eu fiz pediatria, juntos fizemos, quando a gente fazia parte do berçário, trabalhamos juntos. É, porque ele foi depois, né? Aí eu tenho um adendo a contar, uma Sim. coisa muito interessante. Na data que houve a nevasca em Curitiba, em 1975, 5. eu olhei para fora, tinham alguns carros cobertos de neve. Os carros que estavam parados, ó, lado a lado. O meu Fusquinha, que eu não estava em Toledo, eu era de Curitiba, então eu estava lá, Fusquinha 67 que eu tinha, que tinha sido da mulher do Dr. Gastão Pereira da Cunha, que eu comprei dela. Foi com esse que você veio para Toledo. O carro do Valdir Mânica, o Dodge Dart amarelo. Amarelo, um Dodge Dart grande. Lembra, Eurico, do dojão do Valdir? Veja só. E o SP2, era um SP2. Quem tinha SP2, você já ouviu falar do SP2? O SP2, que era da Volkswagen, foi o primeiro carro esportivo que teve, maravilhoso, do Celso. Um do lado do outro, no estacionamento ali do HC? dos residentes do HC. Viu que maravilha? Os 3 carros, eu tenho essa foto. Os 3 de Toledo. Eu tenho essa foto. Veja que bonito. Já recuperar ela pra gente. Não, tá inteirinha, tá inteiraça. Muito boa até a foto. Que bacana. Os 3 carros. Você vê, era uma coisa louca. Eu lembro, eu entrei dentro de um carro desse, eu fiquei louco, mas eu... Coitadinho do Raul. L1 de pediatria. Então é só um adendo. Bem, aí então, Nilson, Otto, Raul, Fabiane... eu falei de tanto parente aqui, eu não fiz um comentário. Desculpe, eu estava esperando a oportunidade. A Fabiane é minha segunda prima. O pai da Fabiane é meu primo irmão. A minha mãe era Faquim, irmã do vô da Fábio, que era o tio Pedro Faquim. E a minha mãe, a dona Olívia. Então, os Faquim também são pioneiríssimos aqui de Toledo, agricultores aqui de Toledo. Meus primos queridos, quando a gente pode, vai ir lá para ouvir, e agora estou devendo essa visita para o pai dela, para o Jaci, para ele tocar um acordeão que ele toca muito bem. Bom, esse assunto de família, nós vamos tomar os vinhos, não sei se vamos convidar vocês. Aí foram chegando, chegou o doutor Toral, o doutor Jorge, e daí o doutor Mitiro, o doutor Valdir.
Aí em 74 chegou o doutor Dresch, eu acho que o doutor Edivaldo nessa época. Eu cheguei também, se não foi hoje, foi ontem ou amanhã, final de março de 1974. Porque eu recebi o título de especialista em janeiro, e é o TEP, é o título, o Raul sabe, de especialista em pediatria, que vinha do Rio de Janeiro. Eu queria trabalhar mostrando o meu diploma de especialista. Deixa eu interromper, só uma pergunta. Você nunca, nesse tempo que esteve em Curitiba, nem pensou em ficar em Curitiba ou vir para outro lugar que não fosse Toledo? Quando terminaste, já começou, entrou na faculdade já pensando no consultório que ia abrir aqui, em trabalhar como pediatra aqui em Toledo, e nessa andança aí nunca titubeou nessa ideia de voltar para cá? Pois olha, Nilson, houve um momento, sim, houveram 2 momentos. Primeiro, que o Dr. Cate, que era o nosso chefe, me convidou para ficar no departamento, para fazer a carreira de pediatria. E daí eu falei para ele que não, que meu pai, eu era filho único, só tinha uma irmã, e que meu pai sempre sonhou que eu voltasse para Toledo, que a minha família era pioneira aqui, que eu não iria ficar em Curitiba. Mas a minha esposa era de Passo Fundo. Quando eu fui fazer o 2º grau, o científico no Colégio Marista em Passo Fundo, conheci a minha atual esposa, Dona Marinês, que o Raul é compadre, nós somos, além de colega, sócio, somos compadres. Aí conheci, a Fábio também conhece, aí eu conheci a minha esposa, e daí conheci o meio médico de Passo Fundo. Passo Fundo já tinha faculdade de medicina. E o diretor do departamento de pediatria, que eu já tinha, ele me procurou e me convidou. Olha, está feito aqui o convite formal. Você vem trabalhar aqui, tu vai assumir o departamento de pediatria da faculdade de Passo Fundo. Aí um dia eu comentei com um professor em Curitiba, do departamento, e não sei porquê, o doutor Cate ficou sabendo, o doutor Cate me chamou na sala dele, que era o chefe do departamento. Ele disse, Gaúcho, que me chamava de Gaúcho, porque eu sempre torci para o Inter, não nego isso. Aí ele me disse, Gaúcho, se você for para lá, nós vamos colocar o departamento todo aqui, vamos criar uma filial do departamento lá em Passo Fundo. Nós já ajudamos muito o pessoal lá em Pelotas. Nós vamos ajudar você em Passo Fundo, pode ir. Aí, eu não sei... Pelotas o senhor nunca pensou? Não, ficava longe. Pelotas ficava muito longe. Aí eu não sei se foi o meu pai que falou com o doutor Adolfo, até hoje eu não tenho essa informação, não consegui. Ou se o doutor Adolfo foi espontaneamente falar comigo. Um dia eu estou no segundo ano da residência, lá no 14º andar, e me aviso na portaria que tinha um médico de Toledo, o doutor Adolfo, queria falar comigo. Claro, desci lá, levei ele para cima, apresentei ele para uns colegas que estavam lá. Ele falou, o doutor Gelson, ele era assim, muito sério, tal, muito educado, um homem muito fino. Doutor Gelson, nós vamos construir um novo hospital, o Hospital da Lóglio, vai ter um berçário, uma área de pediatria, e viemos convidar o senhor para o senhor assumir a pediatria do novo hospital. Digo, muito obrigado, doutor Adolfo, eu estou pensando, tal, eu acho que eu vou, sim, agradeço o convite. Se eu não for a Passo Fundo, eu vou para lá. Aí cheguei num final de semana em casa, tomando um vinho com o meu velho pai, o seu Alcides. Aí ele me falou, mas meu filho, tu vai me abandonar? Meu único filho fez uma chantagem. Meu único filho, e me abraçou, tomamos um garrafão de vinho naquela época, era garrafão mesmo, lá do Rio Grande. E eu falei para ele, então, pai, está decidido. O doutor Adolfo me convidou, eles vão construir um hospital novo, e eu vou voltar para Toledo. Foi as 2 vezes, Nilson. Porque naquele momento, antes de vocês voltarem para cá,
como você estava falando, dos grandes médicos que iniciaram a medicina aqui, todos eles trabalhavam com clínica geral, cirurgia geral, né? Vocês Sim. foram os primeiros com título de especialista que não fosse cirurgia geral, Sim. clínica geral, né? Então foi a partir daí, a partir de 74, que vieram os que conseguiram fazer residência. Em 75 veio o doutor Eurico, fez 2 anos de clínica médica no HC. Em 75, 76 é o Luiz Ivan, o doutor Luiz Ivan, 77 já... foi o doutor Valdir, Raul, você veio daí em o Valdir também. E o doutor Valdir já voltou com a residência. No Bom Jesus já tinha o doutor Mitiro, o doutor Tramujas, em O 75. Joaquim veio mais cedo. O Joaquim veio mais cedo. O porque Joaquim- terminou em 74, o Joaquim já estava aqui. 74. Também fez 2 anos de residência. O doutor Wagner foi o primeiro ortopedista que atendia no Bom Jesus. 6 meses depois chegou o doutor Lisvan, que foi o segundo por 6 meses. Então foram os primeiros. Foi o primeiro ortopedista? O doutor Wagner, já falecido, querido. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu preciso primeiro contar uma história do doutor Toral. O doutor Toral, quando eu cheguei aqui em Mais Toledo, uma doutoral, né? Eu comprei uma boa dele também. quando eu cheguei aqui em Toledo, eu já conhecia o doutor Toral. Aí me perguntaram, mas como é que vocês conseguiram? Você chegou no final de março. Dia 1º de agosto já criaram a associação médica? Mas como? Porque aqui os da Lólio eu não falo com os Bom Jesus, o Campanholo não fala com os da Lólio. Digo, calma, gente, são todos amigos, vamos conversar. O Toral eu conheci em Curitiba e o Mitiro, meu colega de turma. Eu dava plantão com o Toral no pronto-socorro Cajuru. E o Toral estava 1 ano na minha frente e o Toral se achava chefinho do Cajuru. E ele era chefe de equipe. Ele era Chefe de equipe, viu, doutor Toral? chefe de equipe. Mas escuta, doutor Toral, que eu vou contar tudo. Aí dei vários plantões com o doutor Toral e uma noite teve pouco movimento, tal, tranquilo. Aí nós fomos no quarto, tinha o quarto dos... Não era residente. Quer parar por aí? Mas foi mais ou menos isso. Aí quando nós fomos para o quarto, tinha um beliche. Aí o doutor Toral falou, ó, aqui em cima garantido quem dorme é meu chefe, você vai dormir embaixo. E daí tinha uma escadinha, ele era magrinho, sempre foi ligeiro, subiu em cima e eu dormi embaixo. Se chamar e tiver qualquer coisa, você vai atender. Você só me chama se não souber resolver. Tá bom, chefinho. Então, foi fácil. Conversei com o doutor Toral, o doutor Jorge Quingiro eu não conhecia. Mas o doutor Toral, depois nos encontrávamos no HC, no Hospital de Clínicas, e ficou uma amizade bonita. E quando eu fiquei surpreso que ele estava dando os plantões aqui em Toledo. E o doutor Mitiro, não precisa nem falar. Aí eu falei com o doutor Valdomiro, o senhor me ajuda a reunir o pessoal? Claro, sem problema. Eu falo com o Jorge e você fala com o Toral e o Mitiro. Está resolvido. Aí eu preciso também fazer mais uma gratidão e a história é para isso, tem que relembrar desses momentos. O doutor Avelino Campanholo me chamou um dia, a dona Inês me ligou lá no nosso consultório, lá no... Não, você não tinha chegado ainda, logo que eu cheguei no 1º ano. O doutor Avelino quer falar com o senhor pode vir aqui? Sim, no final do dia, quando terminar a visita, 6 horas eu subia, passei lá no hospital, aquele estacionamento na frente, estava onde entra até hoje, naquele pronto-socorro. Aí, Pia, vem cá, Pia, o doutor Avelino, vem cá, tá, já me abraçou, vamos conversar. É o seguinte, eu não preciso de pediatra, eu preciso de alguém que cuide os bebezinhos, porque às vezes a parteira era dona Paula, uma parteira excepcional, ficou trabalhando no hospital até morrer. Daí, Raul, ele
falava, quando a dona Paula não conseguir resolver e precisar de você, ela pode chamar? Pode. Era tudo particular, ele não atendia SUS, não tinha planos de saúde. Sim, senhor, eu começando a minha vida, a minha carreira, sim, senhor. Atendi muitos bebês, não tinha incubadora, aliás, tinha uma incubadora que funcionava mais como berço aquecido, Raul, mas ajudava. E nunca teve grandes prematuros. Enfim, conseguimos resolver. Conseguimos resolver, eu atendia. No tempo não tinha pós-obstétrica, então não tinha prematuro. Deixava nascer, né? Na hora certa. Deixava nascer. Deixava a natureza atuar, né? Então, o doutor Avelino, eu conversei com ele, nós vamos criar a entidade assim. Não tem problema, conte comigo, vou participar da Associação Médica de Toledo. Nos reunimos na casa do Dr. Jorge e foi sacramentada a Associação Médica de Toledo. Então, foi isso que aconteceu e é isso que eu posso falar até agora para vocês. Eu acho que um pouco da história que você contou antes, da Associação dos Estudantes de Toledo, que ATEC, Curitiba, Associação Toledana de Estudantes em Curitiba. Essa experiência que vocês tiveram lá deve ter ajudado até para a Associação Médica a dar os primeiros passos, né? Também. E depois, claro, porque a gente já tinha um estatuto, nós tínhamos um jornalzinho, o Atecano. E depois, então, chegamos aqui, o doutor Raul, a história com o compadre Raul é assim, aí inauguramos o Hospital Dalóleo, um projeto bonito de um arquiteto de Curitiba, que vocês conhecem, é um belo hospital, que na época era um dos melhores hospitais do interior do estado. Nem Cascavel não tinha, Policlínica não tinha, o São Lucas ainda era pequeno, e nós tínhamos um berçário grande, de média complexidade, com 3 incubadoras novinhas em folha, caixa de concentração de oxigênio. Não tínhamos UTI neonatal. Hoje fala em caixa de concentração de oxigênio, quem trabalha na UTI não sabe Porque o que é isso. entuba todo mundo. Schilder, não sabe o que é isso. Aí nós tivemos profissionalmente, eu e o Raul, um momento muito bonito na nossa profissão. Nós dois juntos tínhamos uma sala de espera só, com os 2 consultórios, cada um com o seu consultório, e a gente vinha com boa formação e conseguimos amealhar uma ótima clientela regional. Vinha um paciente até de Cascavel. Tínhamos colegas médicos que sabíamos que nós estávamos aqui, traziam os filhos para consultar conosco, porque em Cascavel não tinha ainda um pediatra titulado. Eu fui o primeiro titulado aqui da região. Em Cascavel, o segundo foi o Dr. Júlio Mizuta, um querido, foi meu R1, foi o nosso primeiro pediatra titulado, foi professor, inclusive, muito querido. E aí nós tínhamos esse berçário de média complexidade. Nós tivemos 2 casos, esses dias eu falando com o Raul lá em casa, essa semana, que nós continuamos amigos e tomamos vinho junto, né, compadre? E daí, eu lembrei dele, você lembra que nós fizemos a primeira exosanguíneo transfusão da região Cascavel? Não tinha banco de sangue, não tinha UTI neonatal. E o Piazito com a bilirrubina lá para cima, 20 e tantos. E nós, o que nós vamos fazer? Mandar para Curitiba? Não dá tempo. O Raul falou com o doutor Valdomiro. Valdomiro, tu empresta umas torneirinhas que os anestesistas têm, porque você tem que injetar sangue e aspirar. Injetar, aspirar, retirar o sangue, enfim, que está com a criança, e injetar um sangue compatível, até que a bilirrubina baixe. Aí o Raul falou, uma não, foram 2. Foram 2 casos. 2 exosanguíneos que nós 2 fizemos no centro cirúrgico. Uma, inclusive, de um filho de uma família tradicional aqui de Toledo, que a gente não precisa nem comentar, que virou um moço muito querido e muito bacana. E uma bebezinha, que o Raul também lembrou, tinha um juiz de direito aqui, que teve a mulher dele teve um parto prematuro,
A menininha pesou 720 ou 730 gramas. E agora? Como é que vamos mandar para Curitiba? Não tinha UTI em Cascavel, não tinha aqui. Nós colocamos para ele, você pega um avião e leva, ou nós vamos ficar aqui cuidando. Aí o Raul ficava 24 horas, eu 24, durante 2 meses. Hoje ela é uma ilustre advogada em Curitiba, 40 e poucos anos, deu uma linda de uma moça. Estudou em Veneza. Eu contei essa história aqui. Muito bonita, e muito bonita. Então foi um momento assim muito interessante profissionalmente, e que a gente tem que comentar pelo aspecto científico, né? Pela situação. Mas aí, quando o Raul chegou, estava o doutor Mitiro, já estava o doutor Tramujas, eu acho que já estava o doutor Henrique. Aí o presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, o doutor Dieter Garbers, falou para mim, você vai ser o delegado da Sociedade Paranaense de Pediatria no oeste do Paraná. Eu digo, tá louco? Diz ele, eu vou colocar uma credencial no peito, você pode prender e soltar qualquer pediatra. Digo, então vou aceitar. Então vou aceitar. Aí assumimos, daí o Raul me ajudou, enfim, o Mitiro, todos os pediatras, e nós criamos o EMPO, Encontro de Pediatria do Oeste. ENPO, EMPO. No primeiro EMPO foi aqui em Toledo. Foi em agosto de 1978, lá na sala de reuniões do HCO, agora HGU. Lá naquela sala cabe umas 50, 60 pessoas. Fizemos lá, vieram os pediatras de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, 2 colegas de Rondon, 2 de Umuarama. Enfim, reunimos uns 20 ou 30 pediatras. Foram palestrantes. O endocrinologista, professor da Federal. Já Tio do endócrino que é aqui, de Cascavel agora. doutor Rômulo Sandrini Neto. Sandrine Neto. Lembra dele? Aí veio falar de infecções pulmonares, doutor Frederico Macian. Veio falar sobre hidratação, problemas de desidratação e antibiótico, do doutor Carlos Augusto de Souza. Então vieram 4, tem mais um que eu não lembro. Segundo encontro, fizemos em Cascavel, o doutor Júlio Misuto organizou, foi naquele clube que joga tênis lá, como é que é, no Country Club de Cascavel, reunimos toda a região em Cascavel, foram 2 dias. O terceiro encontro fizemos em Marechal Rondon, que tinha 2 ou 3 pediatras. O quarto encontro já virou um congresso, foi em Foz do Iguaçu, de 13 em Foz do Iguaçu, um congresso de pediatria, maio de 1982. Eu tenho, inclusive, um bloquinho que a gente fazia os rascunhos, está aqui comigo, depois eu vou mostrar para vocês. 13 a 16 de maio, patrocinado pela Nestlé e pela Sociedade Paranaense de Pediatria. E nós que organizamos. Passagens da Nestlé pagava, palestrantes de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Nosso querido amigo Sato. O Sato era gerente regional da Nestlé e ele conseguiu todas essas passagens e estadia lá no hotel, aquele que a gente sempre fica. No Rafaim. Foi no Rafaim e ele fez lá. Muito bem. E o quinto, depois fizemos um quinto encontro aqui. Então, isso que eu estou dizendo, alô, estudantes que possam assistir, é possível fazer, sim, alguma coisa na área científica. Então, começou com o departamento científico da Associação Médica, que, inclusive, na época, já faziam reuniões e traziam palestrantes para Toledo. E tudo isso foi tão importante que eu acho, presidente Raul Fabiani Otto, que tudo isso que foi semeado lá atrás ajudou, de uma certa maneira,
naquela noite histórica aqui, na Associação Médica de Toledo, em que veio o reitor da Universidade Federal do Paraná e os diretores da Faculdade de Medicina, para ver a viabilidade da implantação do curso de medicina aqui em Toledo. Vocês estão lembrados? Quando ele ficou sabendo desse molho cultural, intelectual e científico dos médicos de Toledo, ele bateu o martelo. Eu estou feliz com o que eu vi, nós temos condição de trazer a Faculdade de Medicina para cá. Então, isso também é um momento glorioso da Associação Médica de Toledo. A ciência em Toledo, ela permanece. O pessoal faz aqui a intermédica. Só a ciência explica o que acontece lá. Né? 3 dias, né? 3 dias, só a ciência explica. Este Otto é o Otto de sempre. Vou aproveitar que o Eurico está aqui. Quando eu vim para cá, o Gelson chamou o pessoal amigo, que conhecia lá de Curitiba já, para me apresentar. Diz, ó, bem-vindo aí, o cara, estou trazendo o cara, o Raul e tal. O Eurico, a gente sempre, um sempre cutucou o calcanhar do outro. No futebol, no futebol, né? Aí, uma ocasião, numa partida da Universidade Federal do Paraná, campeonato universitário, eu dei um carrinho, e um grande amigo meu, era o melhor jogador do time deles, fraturou o tornozelo. Carrinho, Fratura uma bola, assim, né? Tranquilo. Né? Não, teve um tempo que eu era perigoso. Hoje eu não sou mais. Né? E o tornozelo ficou outra bola. Daí o Gelson fez um churrasquinho lá, eu ia chegar e tal, o Gelson fez um churrasco. Não ia chegar não, foi antes de eu vir. Para dizer para o pessoal, o Gelson é assim, o Gelson ele fala de generosidade, mas essa é a generosidade dele. Porque no dia que eu cheguei aqui, ele saiu do quarto dele, ele e a mulher, e me deu a cama que ele tinha para dormir, porque o meu apartamento não tinha ficado pronto. Né? Essa é a generosidade do Dr. Gelson. E naquele dia que ele chamou para o churrasco, foi lá o Eurico, o Dr. Edivaldo. O Dr. Edivaldo jogava muita bola, jogava muito futebol. Podia ter sido jogador profissional se quisesse, né? E foram lá, estavam batendo o papo. Aí o Gelson disse, ó, eu estou trazendo um cara assim, que vai trabalhar comigo e tal, olha, vocês até conhecem, é o Raul Raul, vem pra cá, puta, aquele cara é foda, Mas olhou para o Edivaldo e disse assim, mas joga bem mais do que você. Ele tinha que pegar no pé de alguém, mas joga bem mais do que você. Não, mas ele falou isso, não é porque eu jogava mais do que o Edivaldo, era para pegar no pé dele mesmo, para pegar no pé do Edivaldo, para arrumar encrenca. Treta é bom. Sabe, o pessoal das faculdades aqui, eles têm uma predileção por Toledo para fazer as intermédicas aqui, porque a cidade tem estrutura e é muito bom fazer aqui porque as coisas são próximas, então você não fica distante assim dos lugares de competição, como é Curitiba, como é Londrina, como é Maringá, né? E tudo é próximo com uma estrutura muito boa, né? Então Toledo tem essas coisas. Que bom. Mas olha, os Jogos Abertos do Paraná é a mesma coisa. Os Jogos Abertos do Paraná, todos procuram direcionar para cá. Se você for fazer um levantamento dos Jogos Abertos do Paraná, desde o tempo que eu estou aqui, uma época que eu disputei, depois eu não disputei mais. A maior parte dos Jogos Abertos do Paraná é aqui. Porque tem uma estrutura física excelente para tudo, e tudo perto. O pessoal acolhe bem, tem local para o atleta ficar bem acomodado, tudo, em bons colchões, o pessoal fica. Isso já existe. E isso a gente tem que dar o braço a torcer
a um cara que trouxe todo esse tipo. Não sei o que, faz um ginásio de esporte. Ginásio de esporte. Um campo não sei o que. Uma quadra poliesportiva. O do William, com toda aquela né, simplicidade dele, foi um cara que fez isso. Como diria o Leonardo da Vinci, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Muito bem. Mas então, eu acho que nós podíamos ir encerrando. Não, de jeito nenhum. Tem muita pergunta O ainda? pessoal ali está Começamos a com conversar. Não, porque eu acho que eu queria deixar no final um recadinho para os nossos estudantes. Não, bicho, nem começamos a conversar Então eu ainda. preciso ligar lá em casa, porque eu falei para a esposa que eu voltaria logo. Não, mas Mas aqui- como eu estou com a Fabiane vai comigo, me ajudar a explicar. comigo. E o E a compadre. minha esposa já sabe, amor, Vale, termina toda quarta-feira, termina aqui lá pelas 5h30 da manhã. De Então quinta. está Já combinado, sabe. estou liberado. Porque é a hora que eu chego em casa. Fala, presidente. Não, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, como que era o relacionamento dos colegas aí, dos médicos, fora do ambiente hospitalar, o que vocês faziam aqui na Associação Médica? Você praticava algum desses esportes aí? Não. Não Eu pra era jogar muito no ruim de bola. futebol? Mas eu e o Mitiro éramos o centroavante, porque daí o time bom ficava no meio de campo tocando a bola. Aí eles falavam assim: o Gelson e o Mitiro ficam lá de centroavante incomodando o goleiro. E o Mitiro tinha uma redinha, aquela redinha dele que vocês conhecem, né, para segurar o cabelo. Ele ficava ali tentando incomodar o goleiro para os outros chegarem e fazer o gol. Mas às vezes ele fazia gol. Eu acho que sim. O futebol nunca foi o meu forte. Agora, eu não fui bom, mas jogava tênis. Aí quando começou o tênis, lá na quadra do Dresch, o Jorge também, aí a gente começou a jogar tênis. Eu jogava mais no Clube do Comércio. Aí a gente participava no Clube do Comércio, tinha inclusive 2 quadras de tênis. Daí a gente jogava lá, fazia os torneiozinhos. Beach tênis, o senhor não... Beach tênis, um copo Stanley, um jeep Não, isso é para gaúcho. Gaúcho de ronda alta, tchê. amigo Gaúcho do de governador. ronda alta. Gaúcho amigo do governador. Não. Eu fui jogar um beach tênis, daí cheguei lá e pedi um chopp. O rapaz trouxe um chopp lá, mas tinha uns 100 ml naquele copinho. Eu falei, mas índio velho, cadê o copo? Não, rapaz, tu veio no beach tênis. Aqui é assim. Então, não vem mais, né? O que a gente vai fazer? Não, as minhas filhas estão até que jogando. Os meninos ainda não. Mas as meninas estão jogando. Estão jogando? Gosto, sim. A Graziela, a Carolina, a Fernanda estão jogando bem. Mas os homens ainda estão meio assim e tal. Mas tudo bem, dá para jogar tênis aqui, ó. Então é isso. Então o tênis eu jogava, mas a gente incentivava o departamento esportivo, claro. Imagina. Aí, conta um pouquinho como está hoje, como que é a atuação médica hoje do Dr. Gelson Leonardi. O que você tem feito? Tem atendido no consultório? Que dias? Como que são os horários? Está se dedicando bastante para a fazenda, para a família? Então é o seguinte, até dezembro de 2018 eu estava no HCO, agora HGU. Fiquei 40 anos lá. O Dr. Raul saiu antes, que construíram a clínica João e Maria, e até lá eu atendia a sala de parto, só não dava plantão. Quando eu fiz 60 anos, parei de dar plantão. Mas eu atendia a sala de parto, eu atendia alguma emergência que chegava e atendia o dia todo, 8 horas. Mas no dia 30 de dezembro de 2018, eu mudei para um consultório no prédio do meu genro, que fica em frente ao Campanholo. Edifício Tifoli, fazer um comercial, primeiro andar, sala 12. Então, eu atendo, mas não interno mais, raramente um outro paciente. Atende só quem está sadio, né? Só pessoa sadia. Isso aí. Melhor. Nada. Esses dias, semana passada, tive que internar um menino com dengue com 25 mil plaquetas. Quase que tive que mandá-lo para o UTI, mas evoluiu bem, graças a Deus.
E hoje mandei para o doutor Tramujas, liguei para ele, e até convidei ele para vir aqui, um paciente que estava, veja só, com 40 dias, com bronquiolite, gemente, cansadinho. Como eu amanhã não vou atender, porque sabia que o Otto ia estar aqui, eu ia ter que tomar um vinho, então amanhã eu já desmarquei os pacientes de amanhã, só vou atender segunda. E daí, quando eu mudei para o consultório, não atendo na sexta-feira. Então eu atendo das 9 ao meio-dia, 5, 6 consultas, e das 2 às 5h30, mais 6, 7, 8 consultas no máximo. E ponto final. Mas respondo pelo WhatsApp, pelo telefone, os clientes que não são mais tantos. Claro, reconheço que a gente tirou o pé do acelerador, eu atendo menos. E quando você não faz sala de parto, você começa a diminuir a tua clientela, isso é natural. Então, eu ainda estou atendendo, mas assim que tiver uma oportunidade, der uma safrinha boa, respondendo para o Fabris, que também é fazendeiro, Sabe aí quanto tempo faz que ele não tem uma safra boa? faz 2 Desde que eu meses. cheguei aqui. Desde que eu cheguei aqui, cara. Não, mas esse ano foi terrível. Né? Fabiane, não foi terrível esse ano? Esse ano foi... Foi a única. Doutor Raul, esse ano foi a pior safra Sim, de soja sim. da história de Toledo, dos últimos 50 anos. Então, veja que para recuperar, né, doutor Eurico, agora leva alguns anos. 6 meses, não, 6 meses. Assim, Então, eu ainda trabalho, sim, até quando, não sei. Como eu estou bem, lúcido, apenas com um menisco aqui, deu uma dor aqui no meu joelho, e daí eu fui consultar com um ortopedista, mas eu só consulto agora com médicos que foram meus clientes, porque daí eu mando. Deve ter uns mandaram você 30... tirar a roupa. Não, Não, Tem dá, um monte aí, né? aí eu devo ter uns 30 médicos em Toledo, de 300 e tantos que a gente tem, não só na Associação Médica, mas computando prefeitura, a unidade, a UPA, etc. Então, fui consultar com o doutor Júlio Ragasson, que foi meu clientinho, e daí ele pediu uma ressonância necessária, ele justificou pela Unimed. E não era artrose, Otto. Ele falou, o senhor não está velho. É um menisco, eu acho que foi ou jogando tênis, ou pedalando, que eu ainda pedalo um pouquinho, mas só lá em roda de casa. Ou quando foi entrar no carro, deu, mas eu não conseguia descer escada. O pessoal não sabe, mas a fazenda do Dr. Gelson, o perímetro dá uns 400 quilômetros. Né? A fazenda dele é tão grande que Toledo paga IPTU para ele, pra vocês terem ideia. 400 metros. Dr. Gelson, quando eu estava na pediatria, quando entrava assim a mãe, a avó, já dava aquela respirada funda e dizia, como é que o pediatra aguenta? Conta uma história dessas de pediatra, assim, que entra a mãe, a avó, a tia, a madrinha, a vizinha e aquele povo todo lá no seu ouvido. Deve ter Pois alguma história eu dessas. acho, Otto, que essa é a parte mais bonita da pediatria. Não fossem as vó, o que seriam dessas mãezinhas novas que trabalham e que têm bebê? Mas precisa entrar junto na consulta, a avó, Precisa, a tia, a madrinha, a vizinha, todo mundo. precisa. Porque como é que eu vou ensinar papinha para uma mãezinha nova que não sabe cozinhar? A papinha quem sabe fazer é a avó. Com 6 meses começa a papinha, o doutor Raul sabe. Vó, vem aqui, vai ser assim, assim. Vamos trocar receita. Então, a receita assim, posso colocar isso, doutor? Pode. Sal, não, não. Então, tal. Pronto, está aqui a papinha, tudo entendido? Então, no final de semana e feriado, a mãe, a senhora vai fazer, mamãe. Não é só a avó. Eu sempre disse, não é só para as vós, foi bom você tocar nesse assunto, eu acho que as vós são, nem todas, mas a maioria, são a grande segurança da família. Sem as vós seria terrível. Seria terrível. As vós, eu vejo lá em casa, a minha filha, mãe, nós vamos jantar fora, só pode ficar com as crianças? Sim. Mãe, eu não pude ir no mercado, só pega isso e isso para mim? Sim. Mãe, só pode pegar as crianças na escola? Sim.
Então, a maioria das avós, elas é que seguram a barra na família. Por isso eu já propus até para deputado federal, agora vou propor para governador, mas aqui em Toledo falei até para o prefeito, criar a Praça da Vó. Veja só, como estou desmistificando o que você falou, a Praça da Vó. Tem a Praça da Mãe, a Praça Eu da acho Vó. ótimo. Daí, em vez de elas irem na consulta junto com a mãe, eles ficam na praça. Aí vai vender só com a mãe. Né? Esse, ó. Não, mas é assim, Gelson, olha, elas ajudam muito. mas nem- Para mim, elas ajudam muito, Não, me tá ajudam. certo, mas eu lembro. Chegava lá a mãe, chegava a avó, chegava uma tia. Daí você explicava uma coisa e a mãe dava uma trucada, daí a tia dava uma trucada, aí a gente entregava as peças. Bom, a Olha, primeira coisa ó, eu- tem que ter paciência. Segunda coisa, o médico tem que gostar de gente. a gente Você gosta de gente, mas não tanto junto assim. Tem- tudo de uma vez só. tem que gostar. Você está no consultório, você entrou no consultório naquele momento, você não é você. Você é outra pessoa, você está lá para servir. Venha quem vier. Gelson, eu como médico humilde, a minha sala é tão pequena que só cabe eu e mais uma pessoa. Nem tem como aglomerar assim. Ele já fez de propósito para a avó não entrar Não, é junto. por causa do aluguel mesmo, que é mais barato assim. Mas eu, como não pago aluguel para o meu genro, que é a sala do meu genro, ele me deu uma sala enorme. Então, eu estou tranquilo. Eu só pago água, luz, telefone, o condomínio e a secretária. Você viu que moleza? E ainda me ajudaram a montar o consultório. Quando eu tive que sair do HCO, do HGU, naquele dia que nós saímos, eu não contei isso. O doutor Adolfo mandou me chamar, Raul. O doutor Adolfo pediu para a secretária, doutor Gelson, nós estávamos no dia 14 de dezembro, ele fazendo a mudança do consultório dele e eu fazendo minha mudança. Ele mandou me chamar, mas doutor Gelson, vamos ter que sair mesmo daqui. Doutor Gelson, acabou a nossa história. Ele me abraçou e choramos os dois juntos. Que bacana. Aí eu pensei, vou parar. Eu tinha decidido, Raul, que ia parar. Meus filhos foram falar comigo, sua sala está pronta, veja que coincidência. Meu genro, o André, tinha acabado de terminar o prédio e tinha uma sala vaga. Só tinha essa. Aí no primeiro andar, digo, legal, quando o elevador não funcionar, eu vou pela escada. Aí minhas filhas foram lá, montaram tudo, mandaram fazer os móveis, divisória, botaram ar-condicionado. Eu não fiz nada, Raul. Elas fizeram tudo. Pai, o senhor não vai parar. O senhor está lúcido, o senhor está andando e o senhor precisa. O senhor não tem aposentadoria? Minha aposentadoria é do INSS, é R$ 3.700. Então o senhor vai trabalhar. Digo, vou sim. Os filhos, as filhas dele e o filho dele e os seus genros me chamaram e me contaram essa história toda, é verdade. Mas quem falou com eles foi a Marinês. Pelo amor de Deus, não deixa eu ver. Tira A esposa. manda ele trabalhar, Não, ela falou o seguinte, viu, Viu, Fabiane? A dona Marinês falou o seguinte, pode parar de trabalhar. Agora, se você vier aqui, mexer nas panelas, abrir a panela, tá pronto o almoço? Eu te toco de casa. Mas a medicina de Toledo ganha muito com o senhor continuando na ativa, né? Eu imagino que o senhor ia deixar muita gente órfã, né? Se deixasse de atender. Até porque deve ter muitas dessas clientinhas que o senhor atendia que era um bebê que agora vem com Verdade, filhos e verdade. A maioria dos clientes hoje talvez alguma trazendo São até uma ex-clientes. filha já, né? Porque são Olha, 50 também, anos, também, anos já, também, né? também, exatamente, Nilson. Já estou atendendo A terceira geração. netos de ex-clientes, principalmente as mulheres, que as mulheres casam cedo, né? Eu, que sou muito mais novo que você, já atendo. Tenho uma meia dúzia de netos de filhos. Viu? Isso é muito bom, isso é gratificante. A fase mais produtiva da vida de uma pessoa é dos 60 aos 70. A segunda, dos 70, eu não lembro exatamente se a segunda é dos 70 aos 80 e a terceira é dos 50 aos 60. Então vocês estão na fase mais produtiva da vida de vocês têm mais experiência, que vocês já viveram
muita coisa que... Pois na última... Só de olhar para os pacientes, você já sabe que eles têm. Então, Verdade. nessa fase de vocês pararem... É verdade, a experiência conta muito. O doutor Toral me falou justamente isso aqui, no último encontro que tivemos aqui na Associação Médica. O doutor Toral disse, eu não vou parar e você não deve parar, Gelson, porque a experiência que a gente tem, que acumulou ao longo desses anos, ele falou, eu não tenho direito de jogar fora toda essa experiência que eu tenho. Então eu vou trabalhar enquanto estiver assim, lúcido, com saúde, isso não for cansativo, não me prejudicar, eu vou trabalhar. Mas assim que eu achar que chegou o momento de parar, eu vou comunicar, claro que vou sentir, vou chorar, eu sou muito emotivo, vou chorar, vou sentir muito isso e relembrar pro resto da minha vida. Mas chega um momento que a gente tem que parar, né, doutor Eurico? Eu assim que parar de chegar boleto, eu paro, mas não para de chegar nunca. Exatamente. Agora, depende do doutor Eurico também, que eu vou fazer uns exames o mês que vem, que o mês que vem estou de aniversário, uma vez por ano eu quebro a Unimed. Aí o Eurico pede tudo. Colesterol, triglicerídeo. Ai, ai. PSA, né? PSA também. Olha, você estava falando do PSA agora, eu estava lendo ontem, tem uma associação, uma entidade, eu não sei exatamente como é que eles se determinam, mas chama NNT, né, que vem de número necessário para tratar, que em inglês acaba sendo a mesma sigla mesmo, né, Number Need to Treat, né, e não existe quase nada de benefício e muita coisa que se faz no dia a dia, assim, a gente pensa de tratamento, remédio, né, e aí sobra que o básico da medicina mesmo, o exame físico e a capacidade de você entender o que o paciente tem, é mais importante do que tudo, de O PSA. Dr. Cati dizia o seguinte, Dr. Raul, a capacidade do médico é inversamente proporcional ao número de exames que ele pede. E a puta verdade. Não é? Ele dizia isso? Pois esse era justamente, Raul, o recadinho que eu queria deixar para É inversamente os jovens proporcional. médicos e para os estudantes. O recadinho é justamente isso. Nunca na história da medicina se pediu tantos exames desnecessários. E isso cria uma certa ansiedade no paciente. Ele acha que está doente, o que está pedindo tanto exame? Claro que às vezes até o paciente pede, mas não é bom. Não é bom pedir exame desnecessário. Os exames necessários para investigar, claro que sim. E mais um recadinho para os estudantes e jovens médicos. Olha, um colega de 50 anos de medicina. Nenhum exame substitui a relação médico-paciente. Eu chamo isso, um professor lá do HC já falava, é o binômio sagrado da relação médico-paciente. Sem isso, não existe medicina clínica. Pode ter outro tipo, a ortopedia, a medicina cirúrgica, mas medicina clínica, sem uma boa relação médico-paciente, é impossível. Então, o recado que eu dou para todos os jovens, os estudantes que verão no YouTube, é que invistam na relação com o seu paciente. Se precisar fazer treinamento para isso, faça. Se precisar fazer tratamento psicológico, faça. Mas tem que gostar de gente, saber olhar nos olhos, Fabiane. O médico que não olhar nos olhos, que não se preocupar com o paciente, o médico que não assumir a responsabilidade da doença do paciente, ele pode não resolver o problema, mas ele tem que saber para quem encaminhar, quem trata melhor aquele tipo de doença. Então, a relação médico-paciente é um binômio sagrado
imutável, sem o qual não existe medicina. Esse é o recadinho que eu gostaria de deixar com a minha experiência, que muitas vezes com essa minha relação com a família, com o paciente, dando um tempo, esperando a doença se manifestar, eu consegui fazer mais diagnóstico do que com o exame laboratorial. Existe uma infecção viral muito comum que dá nessa época, no outono, em crianças pequenas, abaixo de 2 anos, que se chama roséola. A roséola é um vírus benigno, mas ela deixa o pediatra louco, a mãe maluca e a avó arranca os cabelos. Porque a criança fica 4, 5 dias com febre de 39, 40 graus, o hemograma mostra no máximo uma linfocitose e mais nada. E aí, o que é isso, o que é aquilo? Dá um tempo da doença se manifestar. Aí, no 4º dia, surge um exantema todo. Viu, vovó? Viu, mamãe? Alguma coisa ia aparecer. Então, essa é uma das doenças, Raul, que sempre que eu cito como exemplo da paciência que você tem a aguardar que a doença se manifesta. Não chegou, porque a criança chegou com febre, agora está com 40 graus. Você vai pedir hemograma, vai pedir um monte de coisa, não vai aparecer nada. Você tem que aguardar, observar, mandar voltar no dia seguinte, 2 dias depois. Dar um tempo, mas para isso precisa da relação médico-paciente. Tempo, gostar de gente e gostar do que faz. E o WhatsApp, como é que fica nessa história dos seus pacientes ficam... Eu não uso o celular durante o trabalho. Das 9 ao meio-dia, das 2 às 5h30, eu desligo. Os pacientes ele mandando mensagem? Muito. Eu tenho que responder. No começo eu não sabia, daí minhas netinhas foram me ensinando, eu fui pegando os macetinhos. Tem que responder, que se tranquiliza. E Toledo hoje, presidente, é um polo regional de medicina, não é só no oeste do Paraná. Nós somos um polo do sul do Mato Grosso e do Paraguai. Santa Rita, Troncal 4, Catuetê, eu tenho pacientes que vêm de lá, que eram toledanos aqui da região, foram para lá. Toledo é o centro dessa região. E eu, já que falei nisso, quero dizer mais uma coisa que esqueci de colocar, que eu fui o primeiro chefe da 20ª Regional de Saúde. Que bacana! Eu também dei minha contribuição. Aí, o governador e o prefeito da época pediram que eu assumisse, porque somente iriam criar, tivesse alguém de confiança para não fazer cabide de emprego. Eu digo, eu aceito, mas fico apenas 2 anos. Na época chamava-se Distrito Sanitário. Depois, quando eu saí, quem assumiu foi o doutor Eurico, que assumiu a regional. E depois o doutor Adilson. E depois, vários colegas foram assumindo. Então, nós construímos inúmeros postos de saúde, Guaíra, Palotina, Rondon, em Toledo, de Sarandil, de Vila Nova, São Pedro, na época com um recurso da Secretaria de Saúde. Fiquei 2 anos. Daí eu saí porque o dinheiro de hoje, assim, você ganhava 5, 6 mil reais. Não dá. Saí do consultório para isso, eu não pago os boletos, que nem você falou. Então, dei minha contribuição. Também, quero comentar, eu não queria aqui nem encerrar, porque senão parece uma louva minha convencional. Também fui conselheiro do CRM eleito. Era no ano de... Na gestão. Também foi rainha do Carnaval de Pelotas em 78. Não. Ajudei a fazer carnaval. Ó, a TEC de Toledo fez carnaval aqui e a primeira rainha do carnaval foi a senhora Eliane Dalla Costa, na época senhorita. Elegemos até o rei Momo. Quem fez o carnaval? A TEC. Foi ou não foi, Eurico? Porque tinha 3 clubes aqui, o Toledo Futebol Clube, Esporte Clube Brasil e o Clube do Comércio. Eles não iam fazer carnaval. Nós, estudantes, chegamos aqui, como não vamos fazer carnaval? Era o Grêmio Esportivo Toledense, que depois virou Toledo. Grêmio Esportivo Toledense. Muito bem, não vamos fazer carnaval.
Chegaram 200 estudantes em Curitiba. Como não vai ter carnaval? Reunimos os 3 clubes. Não, não vamos fazer. Vamos fazer nós? Vamos. Mas então não podemos fazer em nenhum clube para não causar ciumeira. Aí, onde é que nós vamos fazer? Estavam construindo a agência da Ford e estava quase pronta. E o dono era muito nosso amigo. Só faltava o piso, mas ele não ia fazer o piso. E nós chegamos... No endereço, não? No atual endereço, ali na esquina da Parigô com a Nossa Não, Senhora, não. Era em frente à rodoviária antiga, na Maripá, na esquina da Maripá, com a Rui Barbosa. Em frente às Casas Bahia. Onde é as Casas Bahia hoje? Onde é as Casas Bahia? Não, Casas Bahia são para cima. É onde era antigamente as lojas HM. Isso, HM, naquela esquina. É. Era para baixo na esquina. Era a agência da Ford. Aí nós, e até que eu era o presidente, e vamos fazer, nos reunimos e vamos fazer, conte comigo, vamos fazer, fomos falar com o proprietário. Eu vou deixar os banheiros prontos, 4 banheiros, as portas, tudo pronto, luz, ar-condicionado, tudo pronto, só não tem o piso. Digo, e agora? Ar-condicionado? Ô, doutor Gelson. Tinha, daí mandamos. Ar-condicionado? Ele desligou. Aí, o que nós vamos fazer? Aí tinha um madeireiro, o seu Valdir Zorzo. Ele tinha 2 serrarias em Sede Alvorada. Hoje é um rico fazendeiro no Mato Grosso. Alô, Valdir! Aí ele adorava a piazada, estava sempre com a turma jogando bola, tudo. E tem pessoas que gostam de conviver com jovens. Aí ele falou, por que vocês não fazem um piso de madeira bem legal? Eu dou as madeiras para vocês, dou 2 caminhões de madeira de 30, de primeira, lisinha. Eu mando pregar e fizemos o assoalho. Em 2 semanas estava tudo pronto, arrumadinho. Pergunto para o Eurico, fizemos o maior carnaval da história de Toledo. 10 blocos. Elegemos o primeiro rei momo de Toledo, que foi o Pedro Ari Pinto de Andrade, um jornalista. E a Eliane Dalla Costa foi a primeira rainha. E sabe quem era o prefeito? Avilino Campagnolo. Eu tenho foto lá em casa com o doutor Avilino Campagnolo entregando a chave da cidade, ele todo fantasiado, doutor Avilino, entregando a chave para o rei momo. Que bacana. O Eurico é testemunha ocular da história. É vivo o Remon? É vivo? Não, já faleceu. A dona Eliane, sim, é viva. Ela é irmã do César Dalla Costa, da família Dalla Costa. Ah, não, a Eliane é a rainha. A rainha, foi a rainha. Mora no Paraguai, né? Mora em Assunção. Mas vive seguido aqui, está seguidamente aqui. Então, foi isso. Viu quantas histórias que vão surgindo bacana, com... né? Essas histórias acabam enriquecendo O pessoal aí, ó. a nossa Tamo aí cultura esperando aqui. Duas cargas de madeira aí, pro carnaval desse ano. O Otto atirou onde quis e acertou onde nem sabia, né? Olha só. Falou do carnaval Essa história e eu já respondi com uma do carnaval. Na verdade, os estudantes, eles estão, eu estou vendo assim, todo dia eles estão em alvoroço, né? Porque agora liberaram as máscaras, eles não vieram liberar maconha. Então, liberaram a máscara, assim, eles já liberam. Fala, presidente. Bom, Gerson, queria agradecer a tua presença hoje aqui, com certeza enriqueceu muito. Convidar para você participar aí nas quartas-feiras, quando a gente tiver outros colegas aqui. Quando possível, sim, será um prazer. O Raul fez hoje aqui, sempre tem muitas histórias em comum, né? E que a gente vai puxando da memória. E com certeza a gente podia ficar muito tempo aqui, né? Eu acho que uma semana não ia ser suficiente para contar todas as histórias aí que deve ter. E parabenizar pela memória, hein? São poucos que têm uma memória assim tão prodigiosa, mesmo pessoas jovens aí não têm essa memória de saber data, nome de rua, endereço. Ele estudou, eu posso te dizer. Passou a tarde revendo. Não foi para o trabalho hoje. Trabalhei.
Até às É que 6. nem aquele PVC lá da ESPN lá. Ele passa. Doutor Gelson, quantas filhas? Eu tenho 2 filhas, a mais velha, a Graziella, é odontopediatra. A Carolina é advogada e o filho mais novo é o Henrique, é agrônomo e cuida a nossa propriedade familiar. É uma fazenda que fica entre Toledo e São Pedro e tem 50 anos também. Foi começada pelo meu falecido pai e depois eu continuei. E agora meu filho, que é agrônomo, cuida com todo carinho. E 5 netos. Deixa eu te perguntar uma situação assim familiar. Eu só tenho filhas, né? E aí, conta aí como é que é ter filhas e ter filho, né? Como que é isso? Bom, eu posso falar como pai, como avô e como pediatra. Né? Eu acho que no fim dá tudo certo. Se você der boa formação, explicar o jogo aberto, sexualidade na hora certa, no momento certo, eu não tive problemas, não. Eu só tive problemas, sim, quando os meus filhos estavam em Curitiba, os 3 estudando em Curitiba. Para pagar a conta no fim do mês. Foi uma época difícil, claro, né? Os 3 em Curitiba. Eu tive que comprar um apartamento, dar carro para a filha mais velha, e os 3 estavam estudando lá. E a saudade, que não tinha avião na época, a gente pegava o carro na sexta-feira e voltava domingo à noite. Ia lá vê-los, dar um abraço. Então, foi uma época, os filhos distantes, foi muito difícil. Veja a facilidade hoje. Eu pegava o ônibus, porque eu já era de Toledo, fui estudar e voltei para a minha terra. Então, isso é uma coisa muito boa. Mas, hoje a facilidade, não precisa mais ir para Curitiba. Eu pegava o ônibus, só tinha asfalto de Ponta Grossa a Curitiba, quando fazia faculdade. Não tinha asfalto até Ponta Grossa. Quando a gente ia de ônibus, os ônibus atolavam lá pelos campos de Guarapuava, e o motorista do ônibus, que o meu pai era dono da estação rodoviária, era nosso amigo, falava, rapaziada, estudante de Toledo, empurrando o ônibus. À noite, naqueles campos de Guarapuava, nós chegávamos em Curitiba com a roupa toda suja. E uma coisa muito bacana, nessa época que o meu pai tinha rodoviária, só veja, a gente morava na rua José Loureiro, que o Raul conhece bem, no centro, obrigado, Wilson Atório, no centro de Curitiba, e não tinha na época Pix, não tinha na época cartão de crédito. E o telefone tinha. Levava 2, 3 horas para conseguir ligar. Mas e como é que a gente fazia com o dinheiro? Às vezes ficava 2, 3 meses e acabava o dinheiro. Não pagava o apartamento, mas tinha empregada, luz, água, telefone e tal. Aí o ônibus, e já era ônibus leito, ele passava na estação rodoviária de Curitiba, deixava os passageiros, e antes de ir para a garagem da Princesa dos Campos, ele passava no nosso apartamento, às 6 horas da manhã, não tinha movimento, a gente já estava esperando via ônibus, tuc, do 10º andar lá embaixo. O seu Ataíde, lembro até hoje o nome do motorista, ou o outro motorista, ó, teu pai mandou esse pacotinho, era o dinheiro, e a tua mãe mandou isso aqui, salame, queijo, pão. Ah, que maravilha! Imagina a alegria, né? Imagina. Então, é uma época, assim, distante, né? 50 e tantos anos, faz mais de meio século, mas é para contar a história aqui, então nós estamos contando a história. Então, meus filhos foram muito queridos, nenhum teve coragem de fazer medicina. Eu pergunto para eles até hoje, por que nenhum de vocês fez? Pai, nós vimos o senhor levantar toda noite, que o plantão nós ficamos 4 anos, eu e o Raul sozinho, dando plantão. Começamos dando plantão de um dia eu, um dia ele. Daí o Raul falou assim, para com isso, Gelson. Final de semana eu não posso jogar minha bola? Então vamos fazer uma semana cada um. Uma semana cada um de plantão. Parto. E tinha parto naquela época, meu Deus. Era 10, 12 por dia.
Hoje deve ter mais parto, né? Mas aqui eram poucos pediatras na época, né? Poucos, pouquíssimos. Até chegar o doutor Luiz Soares, o doutor Orlando e outros mais jovens, foram muitos anos. Nós ficamos muitos anos sozinhos. Pai, nós vimos o senhor levantar de noite, de madrugada, dia santo, feriado, ano novo, Páscoa. O senhor levantava. Como é que nós vamos fazer pediatria, fazer medicina, pai? Eu vou fazer odontopediatria, outro fez direito. E o filho sempre gostou de de cuidar da lavoura. Então foi isso. Mas tenho 5 netinhos, 4 meninas e um piá. Já falei para eles de que, como a gente é italiano, né, Fábio? Aí as meninas vão receber uma máquina de costura Singer Vigorelli. e o menino vai receber o resto. Sabe que eu tive uma criação assim, só com a molecada, só tinha moleque lá na rua, né? E era só pedrada e paulada e soco, e era tudo normal, né? E aí quando eu tive as minhas pequenas, eu fui perceber que a vida tem uma outra face, que é a face das meninas, que é uma relação completamente diferente, que eu não fazia ideia que existia, que eu sou encantado por esse mundo delas, assim. É muito bonito. Têm, né? Pois vou te contar, domingo passado, uma netinha, a Gabriela da Graziella, fez 10 anos. Ela falou, mãe, eu não quero festa aqui, com os homens tomando cerveja, fazer churrasco, eu não quero nada. Eu vou trazer 10 amiguinhas, só as meninas. Os piá não vão. Posso fazer lá no vovô, na vovó? Sim. Aí chegaram 10 meninas, às 2h30 da tarde, saíram às 8 da noite. A festa na piscina, o vovô aquece a piscina que está fria. Eu fiquei lá, sábado e domingo, de meia e meia hora ligando a piscina. Aí às 10 tinham a coreografia, se entendiam, pulavam as 10 juntas, saíam juntos, depois corriam uma atrás da outra, em fila. Elas tinham uma coreografia que os meninos não iam entender. As meninas são graciosas, são diferentes. Sim, a molecada é Graças a Deus, né, Fábio? Soco, é tapa. Sim. O meu neto tivesse lá, que tem 6 anos, esse que vai herdar as contas, e era só no cacete. Com a irmã dele é chutão na canela, é tudo assim. Mas eu queria falar um pouquinho. Então, só queria falar um pouquinho como clientinha também. Viu só? Eu não quis fazer essa referência, senão eu ia dizer... É a Janha. A Janha do beach A tênis. Janha do beach tênis. Ah, tá, não, só estou começando. Craque do beach tênis. Mas falar um pouquinho também bom, o Dr. Gelson foi talvez uma das noites que ele teve que levantar, né, para atender um parto, era quando eu nasci, né? Que meu pai fala até hoje que ele me pegou pelas pernas e mostrou para o pai, olha aqui tua menina. E ele todo orgulhoso. Então, assim, a minha experiência assim com o Dr. Gelson, meu primo querido, né, que toda família sempre teve muito orgulho, meu avô, Pedro, tio, né, do Gelson, sempre teve muito orgulho de ter um sobrinho médico, né. Então, assim, a minha experiência como clientinha aí do Dr. Gelson, a minha irmã também foi clientinha aqui do Dr. Raul, a Rúbia, né? O Daniel até teve que fazer algumas cirurgias em Curitiba, né? Lembra, Dr. Gelson? Lembro. E aí a gente sempre foi assim, sempre era muito divertido, era muito gostoso ir lá consultar, mesmo doentes a gente gostava. Era muito bom, a gente se sentia acolhido, era muito bom. Então, assim, sempre foi muito carinhoso, assim, essa relação, né, muito carinhosa, muito boa. Todas as vezes que a gente precisou, algumas vezes que ficamos doentes, né, o Gelson também lembra aí, de algumas vezes que precisou ir de madrugada também nos atender, né, a gente sempre teve prontamente, foi atendido, e sempre muito profissional e ao mesmo tempo muito acolhedor, né? Então essa experiência, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que ele é meu primo querido e meu pediatra. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, assim, como né,
paciente, como muito orgulho eu tenho sendo médica, assim, um exemplo que eu tive também, do Dr. Gelson como um exemplo de médico a ser seguido, né? Então, sempre foi para mim um exemplo muito bonito, assim, de como ser médica, né? Então, tinha um exemplo que eu sempre quis, assim, pensei, eu vou ser assim, vou ser aquele médico que escuta, que examina, né? Que está pronto ali para atender. Então, muito bonito, eu devo muito à medicina de Toledo, assim como toda a nossa família, a medicina de Toledo deve muito ao Dr. Gelson. Muito obrigado. Parabéns aí por toda essa linda trajetória. O Dr. Gelson é uma das pessoas, a Fábia é uma das pessoas mais bacanas que eu conheço. Coração de ouro. Não merecia ter um colega tão malo igual eu. É uma querida. Mas, Dr. Gelson, conta uma piada aí. Gaúcho lá de Ronda Alta. Umas barbaridades. Ou um caos, homem. Que tal essa, doutor Piada, Eurico? caos. Eurico, eu vou contar depois, então, porque Não, essa conta uma, não, por essa favor, não, pra não ficar pode gravado. aqui agora. Não, pode. É que é do governador do Rio Grande do Sul, então eu... Agora não é mais, agora ele é esse, já abdicou. Ah, abdicou? É candidato ao presidente? Não sei te dizer o que ele está fazendo da vida, mas não é mais vida. Não é mais? Não é mais. Ele abdicou, renunciou, então ele é candidato a alguma coisa. Escreveu aquele foguetório todo. Não, tem muitas coisas, mas eu... Doutor Gelson pode, doutor Gelson. Não, o baixo não. nível aqui, a gente nunca sabe para onde vai cavar, mas fica tranquilo, pode contar. Vai ser a segunda parte. Não, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês não tem fome? Não tem comendo nada? Eu, como Bom, italiana, só para tenho terminar, então, novamente aqui agradecer a bondade do Gelson estar aqui hoje. Imagina. Essas histórias lindas com a gente, uma linda trajetória, né? Um exemplo para ser seguido de pessoa e também de colega, né? Obrigado. Todo mundo que tiver a possibilidade de assistir esses depoimentos, aí, com certeza vai sair dele muito mais enriquecido do que antes, né? Então, as palmas aqui. E viva a Associação Médica de Toledo. Então, encerramos. Obrigado, doutor Gelson. Obrigado. Esse é um crescimento, né? Que não para mais, né? Não pode parar.